Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo a esse episódio especial, o último do ano. Nós retornaremos agora somente no dia 15 de janeiro, tá? Então fique conosco. Embora nas nossas redes sociais vai continuar subindo os cortes, os melhores momentos, mas o episódio ao vivo somente na quarta-feira às 19 horas. E hoje, né, para esse encerramento aqui especial, a gente tem um convidado que já esteve 2 vezes conosco. Mas antes, coloca aí nos comentários a sua cidade, a sua região, que dia que você está vendo esse episódio. Marca aí aquele coração querido que você sabe que vai se interessar por esse tema muito interessante. E a gente já não vai demorar muito não, né? Você já sabe com quem a gente tá, porque já tá na descrição aqui, né, do episódio, com o Thiago Brito. E Thiago, muito obrigado aí por estar nos esclarecendo, né? Ah, que legal. Muito bom estar aqui com o Emerson em mais um Recomeçar Podcast Espírita. Vamos falar sobre mediunidade hoje, vamos bater um papão gostoso aqui. Tem uns casos bons, rapaz, umas histórias de mediunidade. Posso até trazer alguns casos que eu vivi, que eu vivo. Eu acho que o pessoal vai gostar de entender como é que funciona a mediunidade, quem tem curiosidade, entender como funciona e quem sabe até descobrir, será que você é médium? Será que você tem mediunidade? A gente vai falar isso hoje. Excelente, muito bom. Eu vou só no início aqui a gente fazer uma prece, né? Que cada um de nós possa elevar o nosso pensamento a Deus, ao alto, agradecendo por mais essa oportunidade, por esse ano que se encerra, por essa oportunidade de estarmos encarnados e que a espiritualidade, o mentor individual de cada um de nós possa envolver a todos, independente da distância, esses nossos irmãos que acompanham através das plataformas, que sintam-se envolvidos pelo seu mentor, pela espiritualidade, de modo que as trevas da ignorância, das enfermidades possam ser dissipadas e que o amor de Jesus Cristo prevaleça em cada um de nós. E assim possamos ser instrumentos do bem e do amor nessa noite de hoje, compreendendo a lição da melhor maneira possível. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. É isso. Fala comigo, seu Éder. Sobre mediunidade, né? A gente recebe muita pergunta aqui na página. Como saber se eu sou médium e como desenvolver a mediunidade? Rapaz. Então, primeiramente, será que eu sou médium? Será que é coisa da minha cabeça? Será que é minha imaginação? O que eu posso compartilhar com vocês é o seguinte: eu, Thiago, sou médium. Pode até fazer propaganda do livrinho. Ó, vocês Isso. aqui, olhando aqui em cima da mesa, temos os dois livrinhos aqui, os dois psicografados por esse médium que vos fala. Quem diria, Éder? Eu, Thiago, médium. Porque eu sempre achava que médium é aquela pessoa muito iluminada, aquela pessoa incrivelmente evoluída, e de repente eu me via com problemas que todos têm, com dilemas, eu sou atrapalhado, né? Eu às vezes sou preguiçoso, egoísta, enfim, tô melhorando devagarzinho, cada dia eu tô melhorando menos pior um pouquinho, né? Mas, enfim, e de repente eu me descubro médium. E depois eu posso até contar para vocês como foi esse processo de descoberta. Mas eu vejo muitas pessoas, Éder, dizendo assim: eu não sou médium, eu não tenho mediunidade, eu sou uma porta, eu sou uma pedra, eu sou uma rocha, eu não sinto nada. Eu não vejo, eu não falo, eu não ouço, eu não sinto, eu não sou médium. Éder, você acha que existe alguém que não é médium? Não. Acho que existe graus, né, de percepção para compreender os espíritos ou não, mas eu acho que todos, num grau maior ou menor, têm. E olha que engraçado, Éder. Eu sempre tive certeza que eu não era médium, né? Só que ao longo da minha vida, eu chego numa casa espírita aos 18 anos e lá me revela a minha mediunidade e eu já começo a trabalhar na reunião mediúnica, na mesa de desobsessão, incorporando espírito e também conversando e doutrinando os irmãos que se apresentavam na mesa. Antes disso, você não tinha nenhuma evidência, não Não, sentia, não não, desconfiava? nada. Eu achava que eu não era médium. Igual um monte de gente que está aí assistindo a gente fala, eu não sou médium. E eu vou provar para vocês hoje, sim, vocês são médiums. Sim, somos médiums. Porque eu achava que tudo era coincidência, eu achava que era só minha imaginação. Depois desses episódios acontecerem,
comecei a trabalhar como médium na Seara Espírita João Batista, lá no Rio de Janeiro. E logo depois eu fui para o Centro Espírita Seguidores de Jesus, que fica em Nova Iguaçu, porque eu me mudei para muito perto desse centro espírita. Em outro episódio eu até contei como é que eu fui parar lá. Que a moça do banco te aconselhou, né? A moça do banco me aconselhou. Quer saber mais? Então corre lá no nosso episódio. No nosso episódio, se todos temos uma missão, né? Então você vai lá e você vai ficar por dentro dessa fofoca que eu sei que você é curioso. Mas enfim, então já no Centro Espírita Seguidores de Jesus, veio o recado da espiritualidade, veio essa mensagem orientando que a gente tinha um trabalho a executar. Eu achava isso um absurdo. Falei, será? Não é possível. E esse amigo espiritual querido, esse mentor espiritual maravilhoso, ele se apresenta e fala, Tiago, sempre fui eu sempre estive perto de você. Ele não é meu anjo da guarda, tá? Professor Leopoldo Machado, um beijo para você. Ele não é meu anjo da guarda, não, mas ele coordena o trabalho que a gente faz no movimento espírita. Ele que me orienta sempre, desde quando a gente começou com a música, com as psicografias das músicas, com os 2 CDs que lançamos, a apresentação dos programas, programa Galera Espírita, Carona Espírita, Espírito Amigo, enfim, na Rádio Rio de Janeiro, onde a gente está com Conexão Espiritismo, sempre foi o professor Leopoldo Machado. E agora com stand-up comedy também, né? Com os livros, então é sempre ele orientando. E ele chega e fala assim, Tiago, sempre fui eu. E aí ele começa a contar coisas que me aconteceram no passado, na adolescência, e que eu achava que não era nada. Que aí, você achava que era você mesmo. Vou te dar um exemplo bobo, uma coisa corriqueira boba. Ele falou, Tiago, você sempre foi médium. Eu falei, mas como assim, professor? Eu vou te dar um exemplo. Lembra quando você foi surfar e que você esqueceu a sua prancha lá na casa do seu sogro? Olha que loucura isso, Éder. Uma bobagem, uma coisa... Quero te explicar que coisas corriqueiras, coisas corriqueiras do dia a dia também podem ser mediunidade. Quando você esquece um objeto e tem que voltar em casa, quando você tem uma ideia de um caminho, uma intuição, quando você escolhe não ir por uma rota e ir por outra, quando você tem uma ideia fantástica, brilhante... Vou te explicar. Ele disse, Tiago, olha só essa história. Era 5h30 da manhã, ia pegar onda eu e meu cunhado. Um garoto da Baixada Fluminense, mora longe da praia e tinha que sair muito cedo para pegar onda. E a prancha estava no quintal da casa do meu sogro, cara. Como é que eu ia bater lá às 5 horas da manhã para pegar uma prancha? E aí, de repente, do nada, não sei se já aconteceu com vocês, do nada eu tive uma ideia fantástica. Uma voz dentro da minha cabeça falou assim, olha, se você pegar a chave da porta da casa da sua mãe, você vai abrir o portão do seu sogro, vai pegar a prancha e vai surfar. Do nada eu tive essa ideia. Uma ideia simples. Aí eu falei, que bobagem. A chave da porta da casa da minha mãe abre o portão da casa do meu sogro. Não tem nada a ver isso. Mas eu tava com tanta vontade de surfar, tava tão na secura, desesperado, e já tinha acordado cedo, que é uma coisa que eu não gosto, já tô ali dentro do carro, lá fui eu. Fui eu com meu Fiat Tempra 97. Fui eu. Quando eu chego na casa do meu sogro, pego a chave assim e falei, já tô aqui mesmo. Abriu de primeira, assim, ó. Uma coincidência. São pequenas ideias que a gente tem que são coincidências. E aí o espírito começa a me relatar. Lembra desse dia? Então, foi mediunidade. Lembra desse caso? Então, foi mediunidade. Aí ele me conta. Lembra quando você bateu de carro na traseira do taxista? Eu, muito novo, bati com o carro. Acabei com a traseira do taxista. Foi um prejuízo danado, porque eu tive que pagar o meu conserto e o conserto dele. Um desatento, novo. E ele falou, então, naquele dia, quando você recebe aquela mensagem, foi muito interessante. Eu encostei num carro, eu fui pegar o ônibus no ponto de ônibus, e quando eu estou no ponto de ônibus, eu vejo uma imagem de João Batista, a imagem da Igreja Católica, no caso São João, né? João Batista é o mentor da casa espírita que eu comecei a trabalhar. Sabe essas casas antigas que tem aquela imagem de santinho assim em cima? E quando eu olho para aquela imagem de João Batista, eu senti uma coisa assim, ó, você não está sozinho. Tá tudo bem. Eu não sabia como eu ia pagar o conserto daquele carro. Eu não tinha grana. Meu telefone toca no dia seguinte. Meu tio, Tiago, arrumei uma vaga de emprego lá no estaleiro, construção naval, no turno da noite. Dá para complementar a renda. Você quer? Eu falei assim, quero, tô precisando, inclusive, que agora eu tenho que arrumar dinheiro para pagar. Na época era dinheiro à beça.
Falei, quanto paga? Ah, Thiago, só que lá eles pagam um piso, tudo bem? O piso era uma fortuna, cara. Era R$ 1.800. Eu tô falando de um ano de 2002, 2003. R$ 1.800 era dinheiro pra caramba. Era muito dinheiro. Eu ia pagar todo o conserto dos 2 carros num mês só. E aí, quando eu chego pra fazer a entrevista de emprego e me debruço no carro, assim, que tava na porta do estaleiro, tem um adesivo no carro. João Batista. Aí, esse amigo espiritual falou assim na minha cabeça: não é a imagem. É só pra você saber que você não está sozinho. Entrei pra entrevista de emprego, tive uma carreira bacana lá dentro do estaleiro, virei coordenador, foi bem legal. E aí, ele falou: lembra desse episódio, desse? Então, você não estava sozinho. Todos somos médios. E aí, para arrematar, um amigo espiritual, numa. Um amigo espiritual no mutirão do Centro Espírita, né? Nós estávamos lá virando laje, enchendo colunas no Centro Espírita Seguidores de Jesus. O amigo espiritual incorpora no médium, né? Um querido irmão meu, Henrique, um beijo, Henrique. Não tenho mais contato pessoal com o Henrique há muitos anos. E aí ele se apresenta pelo Henrique e fala assim: que bonita aquela música que você fez, hein, Thiago? Eu falei: música? Que música? E aí eu desafio ele: que música que você tá falando? Aí ele fala: eu tô falando da música Anjo Mãe. Éder, aí eu tinha 22 anos, essa música eu fiz com 15, 16 anos, ninguém me conhecia ali, nem espírito eu era. Então foi tudo se encaixando. E você tinha uma letra com a música com esse tema. Não, com esse nome, Esse Anjo nome. Mãe. É uma música que eu fiz às 2h30 da madrugada. Eu acordei, fiz a música e voltei a dormir e nunca mostrei pra ninguém. Pra não dizer que não mostrei pra ninguém, eu já tinha mostrado pra minha mãe na época. E nunca cantei pra ninguém, ficou guardada. Então ele falou: Thiago, tudo isso são casos de mediunidade. E aí logo, você amigo, você amiga que está acompanhando a gente aqui no Recomeçar Podcast Espírita, com você acontece algumas coincidências, algumas ideias incríveis, alguns insights incríveis, alguns alertas incríveis. Ah, eu acho que é uma intuição, um mau pressentimento. Ah, uma ideia maravilhosa. Ah, eu tô animado. Enfim, nada é coincidência. Todos somos antenas captando essas energias maravilhosas que são os amigos espirituais e também os inimigos espirituais, hein? Fica de olho porque é perigoso. Às vezes você pega um embalo errado também. Então todos temos que vigiar, né? Todos somos médiums. Você que está assistindo a gente está lascado. Acabei de revelar para você. Você é médium. Uns no maior grau, outros no menor grau, mas todos podemos sentir essa influência. E aí você relata que você não se reconhecia médium e no centro espírita, quando chega, aí lá você compreende e começa a ter essa mediunidade mais ostensiva, né? Para quem está acompanhando, tem 2 tipos de pessoas, acredito, ou mais, né? Mas vamos lá. Tem um que quer ser médium e não sente nada, mas ele quer saber como que ele faz para se tornar médium, e tem o outro que não quer ser, que tem medo. Então, assim, o que fazer? Dá para desenvolver a mediunidade. E aquele que tem a mediunidade, dá para não ter? A mediunidade, a gente aprende na doutrina espírita que ela também é uma predisposição física, neurológica, inclusive, não é? Mas eu tenho um caso raro, que é o seu José Geraldo, que era um querido que desencarnou há pouco tempo, foi presidente do Centro Espírita Seguidores de Jesus por muitos anos, e ele foi desenvolver a mediunidade já com quase 70 anos. Não tinha nada, agora eu estou vendo tudo, vejo tudo. E interessante, né? Mas é uma predisposição genética, física, que se você já tem, bebê, desculpa, tem um propósito. Você nasceu com essa mediunidade ostensiva, no caso de ver, de ouvir, de escutar, de incorporar, de falar, não foi à toa. Não foi por engano, nasceu com mediunidade lá, botou no pacote dela sem querer. Não é sem querer, não. Tá tudo combinadinho, tem um propósito. Se você puder usar para se ajudar, para ajudar os amigos espirituais, para ajudar quem te cerca, é bacana. Mas não dá para ficar lutando contra isso, né? E me preocupo se pode gerar algum... reter amor, reter a oportunidade de auxiliar, se pode trazer algum desequilíbrio físico, sabe? De ordem física, porque somos seres integrais, somos todos conectados, né? Mente, corpo e espírito. Então, se você puder praticar o amor ao próximo é uma mediunidade, Éder.
Quando você resolve ajudar quem precisa, você já abriu um canal com a espiritualidade. Olha você trabalhando a mediunidade no ponto de ônibus. Olha você trabalhando a mediunidade no seu local de trabalho. Você, às vezes, é um canal aberto para ser instrumento de amor. Perfeito. A mediunidade tem relação com o grau evolutivo? Se é médium, é evoluído ou não é evoluído? Não tem. Claro, por isso que eu sou médium, porque eu sou uma pessoa muito evoluída. Não, mentira, tem. Na verdade, a elevação moral nada tem a ver. Nós vamos ter pessoas como eu, que são muito atrasadas ainda, mas que têm a mediunidade ostensiva. Não, isso não tem nenhuma relação, né? Inclusive, pessoas que fazem mau uso da mediunidade que têm, né? Pessoas que têm a mediunidade e fazem mau uso, fazem por proveito próprio, não é verdade? Fazem para atender seus próprios interesses. E é lógico que essa mediunidade vai atrair que tipo de espírito? Espíritos mais materialistas, mais atrasados, com interesses escusos, né? Então, não tem nada a ver com o grau evolutivo, Éder. E durante esses anos, assim, teve mais experiências, assim, que você vivenciou, que te marcaram com essa relação com os espíritos e a vivência da mediunidade? Amigo, eu quero deixar um alerta. Você que tem mediunidade, ou que quer desenvolver mediunidade, busque isso com segurança, se puder, num grupo espírita, com pessoas mais experientes. Kardec vai mostrar pra gente que a gente pode desenvolver a mediunidade sozinho. Inclusive, 90% das psicografias que eu tenho, inclusive desses livros, foram psicografados em casa. Tá? Não foi na reunião mediúnica, nem no horário da reunião mediúnica. O movimento espírita brasileiro, ele, sem querer, ele acaba tolhindo e achando que a mediunidade só deve acontecer na hora da reunião mediúnica, no dia, no horário, e não. O Espírito de Deus sopra onde tiver que soprar e a gente vai colocar para acontecer. E no caso de eu já estou antecipando, mas no caso de um recebimento de um livro, de um conteúdo assim, mesmo na tua casa, você precisa de uma preparação, uma prece? Como que é assim? Tem um horário específico que você já determina ou combinado com os mentores espirituais ou não? Não, amigo. A gente tende a ter um misticismo de achar que tem que ser a meia-luz, ou que tem que ser descalço, ou que tem que acender incenso, ou que tem que botar música de fundo. Não. Eu posso estar me comunicando com o espírito no banheiro da minha casa, na sala da minha casa. Agora, é lógico que a gente tem que ter cuidado com essa falta de segurança, porque nós somos falhos e sozinhos podemos estar dando abertura para irmãos infelizes, enganadores, espíritos zombeteiros, mal intencionados. Eu prefiro essa segurança. Por exemplo, todos os nossos livros, eles passam por um critério de avaliação de médiuns mais experientes, para ver se tem alguma coisa estranha, se tem alguma informação imprecisa, se tem algum texto plantando sementes de vingança, de ódio, de vaidade, enfim. Então a gente passa por essa revisão criteriosa, porque eu sozinho não tenho condição de revisar, né? Mas aconteceram várias experiências, várias. Inclusive, esse livrinho azul aqui, eu vou contar na introdução de como esse espírito me abordou, tadinho. É muito, muito interessante. E, Éder, quando você me faz esse tipo de pergunta, eu sempre tive receio e medo. Kardec vai aconselhar que a gente tenha um pé atrás, que a gente duvide, que primeiro a gente entenda de onde vem esse espírito, qual é a intenção dele. E o meu medo é o seguinte: muitas pessoas querem muito mediunidade, querem muito ser médium, querem muito, e com isso são imprevidentes. Querem tanto que deixam de ter os cuidados, as precauções, e daqui a pouco tá dando abertura para obsessores se transvestirem de mentores e estar aí disseminando informações falsas, enganosas, sentimentos ruins. Perfeito. E aí, como que foi? Você pode contar como que esse espírito te abordou? Tadinho. Eu conto, tadinho. Ele teve muita paciência comigo. Por quê? Eu tinha na mente o seguinte: espírito se apresenta no centro espírita ou na reunião mediúnica. E ele se apresentou, estava dirigindo, estava na estrada. Eu falei, não é espírito de Deus, não. Isso não é de Deus, porque está no lugar errado, na hora errada. Aqui não é lugar disso.
Aí quando ele se apresenta, ele fala, Tiago, a gente tem um trabalho para fazer, temos um livro, eu contar aqui a nossa história, né, e eu queria conversar com você sobre esse projeto. Eu estava sozinho na estrada, passando na região serrana do Rio de Janeiro. Eu falei assim, não, amigo, eu vou estar orando a Deus que te encaminhe, né? E comecei a orar a Deus para que me afastasse esse obsessor de perto de mim. E pronto. E aí no final do dia, quando eu chego em casa e vou tomar banho, ele entra no banheiro. Tiago, eu gostaria de falar com você. Você achou que estava inapropriado falar com você no carro? Eu falei, mas agora tá mais ainda, que eu tô peladão aqui no banho, rapaz. Que negócio é esse? Tá errado. Aí ele faz assim. Mas você não via ele. Não. Mas aí ele fala assim pra mim, Tiago, os seus órgãos genitais, seu corpo físico, a sua nudez, pra mim não me afeta em nada, porque pra mim já não importa, meu objetivo aqui é outro. Eu quero falar sério com você sobre outro assunto. Se você quiser se vestir, colocar uma toalha, por sua preferência, sem problema, mas o que eu quero tratar com você é nada. Tá muito acima do fato do seu corpo físico existir. Eu falei, eita, já mostrou ali uma coerência, uma firmeza, né? Ele falou, Tiago, eu quero te fazer uma proposta. A gente vai. Eu vou te explicar quem eu sou e qual é o meu objetivo. E você faz um teste. A gente pega o início desse trabalho, você mostra para as pessoas de sua confiança, e elas dando o aval, a gente prossegue com o trabalho. Foi combinado. E aí ele faz uma introdução e se identifica, ele fala, olha, posso ler um pedacinho. Fica à Posso vontade. ler. Tá na íntegra aqui. Foi a minha primeira psicografia com ele, ainda no banheiro, tá? Ele diz assim, ó. Mas aí você guardou tudo que ele te falou e depois você Não, transcreveu? anotei na hora. Você notou. Anotei. Ele diz assim, ó. Hoje eu ajudo, inspiro, mas já tropecei muito. Eu não sou anjo coisa nenhuma. Sem asas e sem auréola. Inclusive, espírito nem precisa de asas. Depois você vai entender. Sou apenas um espírito. Acho graça de quem me confunde, mas como me chamam, nem importa tanto assim. Reconheço que sou um cara muito do bem, adquiri boas características, mas estou muito longe da perfeição. Ser espírito e trabalhar com Cristo não é fácil, mas vale a pena. Tenho vários aprendizados e histórias bem bacanas. É uma tarefa apaixonante. Fique sabendo, todos que ainda curtem as sombras das trevas, um dia vão gostar de passar para o lado da luz e do amor. Décadas e décadas nessa tarefa de trabalhador espiritual me deram casos e experiências que certamente nos farão pensar mais em algumas questões que passam despercebidas no dia a dia. E aí, está pronto? Vamos nessa. Ele se apresenta com esse título e explica, olha, eu sou um espírito que hoje atuo como anjo da guarda, atuo como amigo espiritual, mas tropecei igual vocês e já fiz uma opção de coisas. Por isso eles têm essa propriedade, Éder, essa paciência conosco, porque eles já passaram dessa etapa, já estão em outro patamar, por isso eles não desistem E ele de se nós. apresenta como espírito amigo. Espírito amigo, ele não quis assinar o nome dele. E tem uma coisa que me emocionou. Quando a gente vai fazer o último capítulo, Fica à vontade, viu? eu tenho um acordo com os espíritos. O meu acordo é o seguinte: vamos usar uma linguagem simples. Vamos falar igual gente normal. Para todo mundo entender. Se for para falar difícil, eu procuro outro médium. Tem um monte de gente que sabe fazer isso. Eu não quero falar difícil. Eu quero um espiritismo para todos. Eu quero acessibilidade de linguagem. E ele vem com um tom muito gostoso. E ele diz que a roupagem dele, de uma das últimas encarnações que ele mais gostou, é uma roupagem de jovem. E ele fala de forma muito fácil no livro, sabe? Muito simples. E aí quando chega o último capítulo, se eu não me engano, o capítulo 18, eu não me lembro, eu acho até que eu transcrevi isso para cá, pro livro, que é quando ele fala com as palavras dele, eu não vou achar agora, mas ele me abraça e fala assim, eu era bem fofinho na época, né? Eu sou bariátrico, eu já fui bem grandão. E aí ele fala assim, ah, gordinho,
Foi bom trabalhar com você. Hoje é o nosso último capítulo. Mas eu me emocionei com com a humanidade desse espírito, de se colocar de igual para igual para trazer essas comunicações. E o nível de carinho que ele teve no processo todo, porque quando eu tive medo e achei que ele podia ser um espírito obsessor, e ele não desistiu, ele insistiu, e ele conversou com toda a paciência, explicou o objetivo do trabalho, e no final ele me abraça, eu sinto aquele abraço e falo assim: ah, gordinho, foi bom trabalhar com você. E hoje esse livro chega em tanta gente, eu recebo tanto depoimento legal. O livro não é meu. Ah, o livro do Thiago Brito não é meu. Eu só emprestei a mão e a mente. Não é meu. Eu não teria capacidade. E aí, eu fiquei muito emocionado com essa história, sabe? Ele insistiu, explicou e foi muito legal. Esse livro ele traz dicas assim para todo mundo do dia a dia, para inclusive você que acha que não é médium, você vai se reconhecer em vários exemplos que ele traz aqui. É muito gostoso. Ele fala de alimentação, ele fala de lazer, ele fala de apaixonamento, ele fala de relacionamento, ele, ele faz alertas importantes aí pra gente. E você aí, cara pálida, que tá aí, ó, assistindo a gente, muitas vezes esses amigos espirituais, eles fazem alertas pra gente, e a gente vai lá e desliga o alerta. Éder, sabe aquele despertador que desperta cedinho, você vai lá e bota para desativar? Quantas vezes a gente desativa os alarmes, os despertadores desses amigos, dando aí intuições importantes pra gente, né? Dentro dessa questão da intuição, como que eu posso saber se esse pensamento tem como a gente ir se reconhecendo para saber, pô, essa ideia não foi minha, ou essa ideia foi um espírito que soprou, ou para aquele que fala assim, pô, Éder, eu até escrevo, eu tenho pensamentos, mas como que eu sei se não sou eu mesmo que pus? Tem alguma receita, alguma... Primeira receita é o tempo. O tempo vai te deixando mais seguro. Eu tinha muito medo de achar que era coisa da minha cabeça, que era coisa da minha imaginação. E com o tempo eu fui tendo provas, sabe? Então eu achava que era coisa da minha imaginação. Depois do mesmo espírito, Leopoldo Machado, se manifestar em 3 casas diferentes, através de médiuns diferentes, para falar a mesma coisa, eu falei, bom, então não tem jeito. Ah, Thiago, mas pode ser um capeta enganador. Ele vai nas casas pra te enganar. Pô, mas é um capeta que tá muito empenhado em fazer o bem, cara. Porque é só mensagem boa, voltada pra obra social, a renda, falando de amor, de perdão, de crescimento. O diabo tá ficando muito bonzinho, né? E como que era assim? Você ia numa casa, mas não buscando isso, e Não. vinha a mensagem. Por exemplo, fui no encontro de jovens, o professor Leopoldo se manifesta através de um irmão e traz mensagem. Ah, ó, tá de chapéu e tal. Ele sempre falava do tal do chapéu. Tá sempre de chapéu. Aí eu fui tomar um passe numa casa espírita. Thiago, ao seu lado tem um moço de chapéu que ele quer trabalhar com você, um moço de meia idade. Enfim, as coisas foram, sabe, acontecendo. Até que, uma vez numa casa espírita em Volta Redonda, eu queria mandar um beijo pro Emerson. Emerson Portilho, um beijo. Vocês do Grupo Vocal Espírita Joana de Ângeles. Fui lá ensaiar com eles, a gente tinha uma apresentação pra fazer, na época que eu cantava. E ao final do ensaio, a médium da casa fala, gente, agora o Thiago vai trazer uma mensagem, uma psicografia pra gente. Eu falei, não vou trazer não. Mas você não psicografa, Thiago? Eu falei, não. Thiago, você psicografa as músicas? Eu falei, sim, mas eu não faço assim na frente de todo mundo, pra trazer mensagem pros outros. Eu tava morrendo de medo. Não, pega lá o papel e o lápis, coloca aqui na frente do Thiago. Falei, é furada. Bino, é cilada, Bino. Eu falei, eu vou passar uma vergonha, porque eu não tô sentindo nada. Vai botar um papel aqui na minha frente, não vai sair nada. Vamos nos concentrar, porque o irmão já tá colocado ao lado do Thiago. E eu não tava sentindo ninguém. E ela descreve quem?
Leopoldo Machado, igualzinho. E nisso, eu começo a chorar muito a emoção e começo a escrever muito rápido e muito emocionado. Era uma letra de mulher, era uma menina do meu lado. Eu não via, mas eu sentia, era uma presença feminina. E escreveu um poema todo rimado. Cara, eu não sei se você é bom de rima, mas eu não consigo. Pera aí que eu vou escrever um poema todo rimado agora. Pra mim não rola, pra mim não dá. Talvez eu ficar quebrando a cabeça e pensando, eu posso, né, apaga daqui, copia dali, enfim, mas assim de uma vez só, não tem como. Bom, acabou, chegou a mensagem, eu li uma mensagem linda, muito emocionado. E essa irmã vidente fala: Tiago, deixa eu te explicar uma coisa. Tinha um senhor de chapéu do seu lado, que é sempre ele, em todas as casas que se identificaram, falaram que era ele. E o que ele me explicou? Ele traz os espíritos, ele reúne os espíritos para trazer a mensagem através de você. Nem sempre é ele, não. Então, por exemplo, todas as músicas que você compôs, elas são de autores diferentes. Ele traz os autores, os músicos, para compor através da sua mediunidade. Então, por exemplo, essa mensagem não foi ele que psicografou. Entrou uma menina e ela psicografou. Eu falei assim, se eu te mostrar uma foto dele, você consegue dizer quem ele é? Ela, claro. Rapaz, eu corri no carro. Na época não tinha essa facilidade de smartphone, Google. Eu corri no carro e peguei eu tava lendo a biografia dele. Eu falei assim, é esse moço aqui? Ela, lógico que é esse aí, eu só não sabia o nome dele. Leopoldo Machado, é ele. Mas isso já tinha acontecido em outras 3 casas espíritas. Então por isso que você já estava fazendo uma pesquisa sobre ele. Não, já estava fazendo uma pesquisa sobre ele, o pessoal fala assim, Tiago, você tem essa coisa assim, parece Leopoldo Machado. E o pessoal começou a dizer que parecia, porque Leopoldo, ele era meio rebelde. Ele queria espaço para os jovens no movimento espírita, ele difundiu teatro no movimento espírita, e ele dizia que as casas espíritas em nada devem se parecer com câmaras mortuárias. Você se identifica com esse. Nossa, ele falava, ó, traduzindo, centro espírita não é velório, vamos ser alegre. Ele falava do espiritismo de vivos, ele falava sobre essa alegria. E era um sentimento inato que eu tinha muito forte, realmente, né? Enfim, depois disso tudo, eu só fui ter certeza, olha só, eu sou pé atrás à beça, hein? Mesmo assim eu ficava receoso. Bom, fui fazer uma palestra na Fraternidade Oficina do Amor, em Nova Iguaçu. Outra história de espírito, pode contar? Sem dúvida. Um beijo para todos os trabalhadores da Fraternidade Oficina do Amor. Um beijo para Dona Mag, presidente da casa. Dona Mag, ela é muito séria, assim, né? Ela não é de muita risadinha, não. E eu tinha receio de fazer palestra lá, porque eu era todo animadinho, todo engraçadinho, cantando música e tal, e ela, séria. Aí o professor Leopoldo me aborda e fala assim, Tiago, hoje na palestra, você não vai começar com música calma, não. Você vai cantar o rap e o rock, hoje, na palestra. Eu falei, não, professor. Se eu fizer isso, eu nunca mais volto lá. Ô, homem de pouca fé, confia, eu vou estar lá com você, você não vai estar sozinho, não, eu vou estar lá contigo. Eu falei, professor, vai dar problema, professor. A presidente lá é muito séria, como é que eu vou cantar esse tipo de música? Confia em mim, eu estarei lá com você. Não pode ser coisa da minha cabeça, Éder? Sim. Não pode? Beleza. Fiz a palestra. Dona Mag, assim, ó, assistindo a palestra. Cantamos a primeira música, o salão todo cantou junto. Jesus é o ar. Pesquisa aí no Deezer, Spotify, minha época de músico espírita. Deixa eu te perguntar, essa do que você cantou pra sua mãe, você chegou a gravar e lançar? Tem lá Tá também? no primeiro CD, Tá. música Anjo Mãe. Você é mãe ou é um anjo? Eu quero saber, pois eu já suspeito muito de você. Será que é amiga de outra dimensão? Ou será que vem de longe, de outra amplidão? É linda a música, linda a música, linda a música. A música faz referência a Maria, mãe de Jesus. A música é uma poesia linda. Sim. Mas Aí voltando, tá ela lá de braço cruzado te Dona olhando. Mag lá olhando. E aí, todo mundo cantou Jesus é o ar, todo mundo cantou que era um rap, muito legal. Depois, no final, a gente terminou com Bom Espírita, que era o rock. Eu falei, nunca mais volto aqui. O público todo cantou, parecia uma igreja gospel, mas a presidente estava séria ali. Aí, ao final, reduziram as luzes para fazer o passe, e aí colocam o microfone na frente da Dona Mag,
e ela incorpora um espírito e dá uma psicofonia. E aí começa a falar disso, falar daquilo, fez uma parábola ali, uma analogia, e tal, e daqui a pouco fala assim: Tiago, vamos continuar levando a alegria para os salões das casas espíritas. Um abraço do seu amigo de sempre, Leopoldo Machado. Cara, eu falei, acabou, agora eu confio demais. A partir daí, não tem jeito. Eu gosto de falar o nome da médium, o nome da casa, porque eu acho que é importante as pessoas saberem. E aí a Mag veio brincando comigo, falou, Tiago, eu acho que eu vou desencarnar. Porque eu nunca recebi uma mensagem desse espírito. Esse espírito do Leopoldo Machado é um espírito muito especial, muito querido. E eu tinha um conflito. Porque se eu não sou uma pessoa evoluída, se eu sou uma pessoa normal igual todo mundo, como é que um espírito assim importante para o movimento espírita vem trabalhar comigo? Porque o Leopoldo Machado, se vocês pesquisarem, ele fez a Caravana da Fraternidade. Ele corre todos os estados da região sudeste, sobe lá no nordeste, vai, não lembro até onde que ele vai, só fundando mocidades espíritas. E no final da caravana ele vai até o Chico Xavier para terminar. É um cara que desbravou muito, sabe? Um cara conhecidíssimo. Tem muito grupo espírita Leopoldo Machado, mocidade espírita Leopoldo Machado, né? Ele era maravilhoso. E você só foi pesquisar depois? Você conhecia ele antes ou não? Você não vai acreditar. Agora é o plot twist. Sabe quem era Leopoldo Machado? Fundador da escola que eu fiz todo o meu primeiro grau. Eu estudei no Colégio Leopoldo. Eu nunca ia imaginar que esse homem era espírita, porque eu não era espírita. Eu era católico. Eu não sabia de nada disso, cara. E ele era o fundador da escola que eu estudei. Eu estudei no Colégio Leopoldo. Ele tem uma vida linda, dedicada à educação. Ele fundou o primeiro ensino ginasial da Baixada Fluminense, que chegou a incomodar tanta igreja católica que correu e fundou o Instituto de Educação Santo Antônio, na mesma cidade. Então, Pra quem quiser conhecer mais dele, tem no YouTube, assim, cara, pelo documentário, amor de Deus, Google, biografia dele, dá tem? um Google, Leopoldo Machado, maravilhoso, imagina. Tem centro espírita no Brasil todo com o nome dele, é um negócio de outro mundo, sabe? Cara, são histórias assim que... E aí isso foi fortalecendo a minha fé. Mas eu não posso deixar de responder a sua pergunta. Como é que você faz para saber se é você, se não é você, se é coisa da sua imaginação, se não é? Os nossos pensamentos, eles têm formações sequenciais. Inclusive na psicologia você vai entender isso. Então, eu estou pensando em laranja, daqui a pouco eu penso na laranjeira, no pé de laranjeira, daqui a pouco eu penso no suco de laranja, daqui a pouco eu penso no refrigerante de laranja. Tem uma coisa sequencial, né? Você não pode estar pensando em laranja e do nada vir falar de bicicleta. Então, se um pensamento do nada, que nada tem a ver, uma desconexão total, entra na sua mente e começa a trazer uma informação sobre aquilo. Ah, eu tô aqui, passou algo na televisão e eu tive esse impulso, essa ideia. Eu fui levado a lembrar disso por causa disso. Tem que ter uma causa. Quando não tem uma causa, eu aprendi assim, tá? Quando não tem uma causa, é uma informação de fora que entra de repente. Opa, isso não sou eu. Isso serve de alerta também para você que pode estar sendo obsediado, envolvido por irmãos infelizes. Diquinha contra obsessão. Cuidado. Você é levado a ter implicância gratuita com o irmão. Meu santo não bateu com dele. Fulano... começa uma implicância gratuita, você vai abrindo brecha para que esses irmãos infelizes também plantem aí na sua cabecinha intrigas, desarmonias, brigas, ódio, e quando você já está mergulhado, está de braço dado com o obsessor, né? Então a gente tem que ficar atento. Geralmente quando esse pensamento entra de fora, não é seu não. Teve alguma dica de um espírito para você, alertando por alguma situação, quando você cantava, você saindo? Cara, sim, teve vários. Tipo, de espírito fala, aí, Thiago, ó, hoje a gente vai encontrar uma resistência, sua música é mais animada, mais alegre, enfim. Teve um caso de professor Leopoldo, que ele faz assim comigo. Vou citar o nome da casa espírita também. Ele faz assim, Tiagão, hoje a gente vai ter problema na palestra. Vai dar problema nos equipamentos. Você já ouviu falar no obsessor de equipamento?
deu errado, a televisão deu ruim, Não o fala isso. computador deu ruim, Quando você... a câmera deu ruim, não gravou, a câmera... Emerson, tá tudo gravando, Emerson? Agora não vai mais. Pelo amor de Deus. E a gente tem essa brincadeira até no movimento espírita, né? E aí ele avisou antes, ele falou, olha, vai dar problema hoje lá à noite. E é uma casa, eu vou falar, é o Grupo Espírita Irmã Sheila, Grupo Espírita Fraternidade Irmã Sheila em Nova Iguaçu. Um beijo para vocês, queridos. E lá é o seguinte, é um salão para 250 pessoas. Eles posicionam, pé direito alto, eles posicionaram o projetor da Show no teto, ficava um telão de 3 metros de altura, uma coisa linda. Com som, com aparelhagem, tudo bonitinho. E o professor Leopoldo ele não especificou o que ia dar problema, ele só falou, Tiago, vai dar problema. Então, o que eu vou pedir? Você vai pegar emprestada a caixa de som lá no Seguidores de Jesus, que é outra casa espírita. Você vai pegar o teu projetor do seu trabalho, que eu uso também dando palestras. E você vai levar a caixa de som, o projetor, que você vai precisar. E aí, eu não vejo, né? Eu só sinto a informação. Eu falei assim, mas eu acho que você não é o professor Leopoldo, não. Eu acho que você está querendo me enganar. Deixar inseguro, né? Eu não vou dar ouvido para você, não. Eu vou rezar. Aí ele falou assim, ó. Aí ele me convida ao raciocínio, porque é fé raciocinada, não é isso? Ele me convida ao raciocínio. Ele fala assim: suponhamos que eu seja um espírito enganador. O máximo que você vai ter feito é ter levado à toa o projetor e a caixa de som. Leva. Vai que eu sou um espírito bacana e estou te orientando de verdade. Deixa de ser preguiçoso, rapaz. Trabalha para Jesus, vai lá e pega. Eu falei, beleza. Fui nos Seguidores, peguei a caixa de som, peguei o Data Show, falei, tô levando só por desencargo de consciência, hein? Olha a palhaçada, hein? Não é nada demais, hein? Deixei na mala do carro. Aí chego no centro espírita, tá uma correria. Tiago Brito chegou, E aí, não tá funcionando, não tá ligando. Eu falei, não acredito. Não, Tiago, a gente tá vendo aqui o que acontece, porque o computador não tá ligando, porque o projetor não tá funcionando, aí o som... Eu falei, não. Aí eu falei... Ele me explicou o seguinte, Tiago, na época, por favor, hein, pessoal do Irmã Sheila aí, a época, eu tô falando de 13 anos atrás. Ele falou, você vai sofrer uma resistência, porque aqui eles não são muito habituados a essa energia de alegria. E irmãos infelizes que querem manter a monotonia, né, uma reunião mais tradicional, sem essa alegria musical e tudo mais, eles não querem que você faça a palestra hoje. Pode falar isso para o presidente da Casa Espírita. Explica para ele que eu te avisei, que você está levando o material e que aconteceu por isso. Não deu outro. Aí eu me senti seguro. Falei assim, chamei os 2 diretores, falei, preciso contar uma história para vocês. O quê? Tá tudo com defeito, não tá? Está. Um passarinho verde pousou na minha janela, falou para eu pegar a caixa de som emprestada na Casa Espírita. Tá tudo no meu carro. Eu trouxe caixa de som, projetor e computador, porque ele me falou que ia dar defeito. Mas eu preciso explicar para vocês por quê. Por quê? Porque espíritos que estão aqui já infiltrados na casa querem impedir a alegria no salão dessa Casa Espírita. E hoje minha palestra vai ser com música. E o professor Leopoldo falou assim, Tiago, você está acostumado a fazer... Hoje eu não faço mais palestras com música. Eu levo a alegria de outra forma. Seja através do bom humor, da leveza, sabe? É uma palestra bem alegre, bem animada, mas já não preciso mais usar a música em si. Mas nesse dia o professor falou assim, Tiago, você faz palestra com música, mas hoje você vai cantar mais do que falar. Ela está precisando de música. E eu fazia uma média de 2 músicas por palestra, 3. Nessa palestra eu fiz 5 músicas. E deu tudo certo, foi lindo. A diretoria da casa me abraçou. Depois disso eu já voltei trocentas vezes para fazer palestra. Sou muito bem recebido. A casa hoje lá tem um clima leve, um clima de alegria. E o professor Leopoldo mandou essa reflexão, né? Isso só fortalece a tua segurança na mediunidade, né? Hoje Com sim. certeza. Mas tem que ser uma confiança desconfiando, né, Éder? Eu não posso me acomodar, né? Sim. Ficar de boa e daqui a pouco tô dando mole aí vacilando. Sim. E como que é a questão do reencontro com o irmão? Ah, rapaz, bom. Não, peraí. Eu já chorei bastante hoje aqui, não vou mais chorar. Essa é de choro? Não, se Deus quiser, não vai ser. Ai, eu odeio chorar, gente. Odeio. História mediúnica, hein? Vamos lá.
Eu vou dar nomes também, tá? Vinícius, o irmão querido, dirigente do Grupo Espírita Seguidores de Jesus. Ele tinha uma loja de móveis. E nessa loja de móveis, ele tinha uma funcionária. Eu vou preservar o nome. E ela zombava um pouco dessa coisa de espiritismo, que ela dizia que não existia, que era brincadeira e que ela não acreditava nisso. Só que o que começou a acontecer com ela? Ela começou a incorporar um espírito dentro da loja. Ela começou a incorporar o espírito dentro da loja. E esse espírito chegava até a arrancar o brinco dela assim, ó. Eu não sou mulher, por que bota aqui? Eu não quero incorporar nesse corpo e tal. Pá, pá. Só que eu não estava sabendo da história. Por um acaso que não é acaso, eu passei na porta da loja, a gente fala, Vinícius, tudo bom e tal, não sei o quê. E daqui a pouco ela sai correndo, se esconde no banheiro e tal. Aí daqui a pouco ela vem correndo, me abraça, começa a chorar no meu ombro. Não, minto, perdão. Eu passei na loja e ela saiu correndo pra dentro do banheiro. Aí Vinícius me liga e fala, Thiago, o que tá acontecendo é isso, isso e isso. Ela tá incorporando o espírito aqui. Ela não acredita em espiritismo, ela sempre zombou, sempre brincou. Só que o espírito, ele disse que te conhece e que ele foi seu irmão. Ele se chama Flávio e disse que foi seu irmão, que você foi bacana com ele numa outra encarnação, você ajudou ele. Vocês se deram muito bem. E é o seguinte, Thiago, esse espírito ele tá infernizando a vida dela. Ele se tornou um espírito obsessor, ele vive nas trevas, ele vive nas sombras. E eu precisava levar esse espírito para um centro espírita. Só que ele explica que nas trevas ele foi escravizado, ele desencarnou. Assim, no momento de desencarne, ele não tinha uma ligação positiva com a espiritualidade. Então ele foi pego por esses irmãos infelizes e ele virou um prisioneiro. Ele virou refém. Ele falava assim, ó, ele recebia ordens para atrapalhar a vida de pessoas. Flávio, você vai atrapalhar a vida da fulana. Você vai tentar levá-la à loucura, ao suicídio, ao vício. Se você não fizer isso, eu te entregarei ao juízo final. Eu te levarei para o juiz, lá para o tribunal do juízo final, e lá você será condenado à pena eterna. Que é uma crença do cristianismo tradicional. Quem de nós não tem erros, não tem falhas na vida? Então isso leva a crer que todo mundo vai ser condenado, né? E sob essa ameaça, ele não era um espírito de todo mal, ódio, não. Ele só estava sob essa ameaça, né? Pois bem, o Vinícius faz assim, Thiago, você vai vir aqui na loja. Você é a única pessoa que ele confia, porque você foi irmão dele, você foi bacana com ele. Com você, ele vai no centro espírita. Qual era a minha missão? Dar uma carona para esse espírito incorporado nessa menina. Tiago, já está tudo combinado, vai ser numa segunda-feira. Você vai na reunião do Grupo Espírita André Luiz. E ao mesmo tempo a gente está aqui na reunião mediúnica. A gente vai estar aqui orando para que dê tudo certo e você leve ele lá. Lá já vai ter um pessoal preparado para na hora do passe tratar ele, encaminhar ele. Aí começa a aventura. História é longa, hein? Não, fica à vontade. Pode? Então vamos. Coloco ela no carro, ela barra ele no carro, ela incorporada. Ah tá, quando eu chego aí sim, me abraça e chora de molhar minha camisa. Muita lágrima. Molhou a minha blusa. Irmão, quanto tempo, uma coisa que me marcou. Ele pega no meu rosto assim, no caso ela, fala assim: o seu corpo tá diferente, mas o seu olhar não mudou. É o mesmo. Eu falei, então, vamos lá? Então, eu tô com medo, eu não posso ir. Porque os espíritos que vivem nas trevas disseram que eu não posso passar em frente a centro espírita nem à igreja. Eu não posso ir nesses lugares. E que se eu for, eles vão me prender e vão me levar para o juízo final. Eu falei, fica tranquilo. Aí na hora você vai sendo intuído, sabe? Eu falei assim, você confia em mim ou não confia, irmão? Confio, irmão. Confia ou não confia? Confio. Eu falei, então vamos comigo. Tá tudo certo, ninguém vai te pegar.
E aí, esse espírito, né, incorporado nela, ele começa a relatar tudo que ele está vendo dentro do centro espírita. A reunião começava às 7h30 da noite, só que a gente chegou tipo 7 horas. E aí tava meio vazio ainda. Ele entra e fala assim: quem são essas pessoas de branco andando de um lado pro outro? Não tinha ninguém andando de um lado pro outro. Não tinha ninguém que você pudesse enxergar. E aí eu falo intuitivamente, essas pessoas que você está vendo são os amigos espirituais, são médicos e enfermeiros. A gente está no hospital. Eu classifiquei, fiz uma analogia, eu chamei o centro espírita de hospital, hospital de almas. Estão aqui para cuidar da gente, vão cuidar de você. Aqui ninguém te pega, você está protegido. Ah, tá bom. Começa a reunião, as pessoas chegam, começa a palestra, né? Depois da palestra vai ter o passe. E nisso, ela fala assim: Tiago, sou eu. Ela falou o nome dela: sou eu, fulana. Não estou incorporada, sou eu, vou no banheiro. Eu disse: pô, mas cadê ele? Ah, não sei, daqui a pouco ele volta. Vou no banheiro. Aí pegou a bolsa e fugiu do centro espírita. Saiu correndo. Saiu correndo. E eu fui. Aí, é você que tá com aquela menina? Eu falei: sou. Ué, ela tá correndo lá no meio da rua. Aventura, senhores. E nisso o Vinícius me relata o seguinte: Tiago, estava tudo sendo transmitido em tempo real. Nesse momento, lá na mesa mediúnica, lá no outro centro espírita, eles falam: conseguimos tirar ele de lá de dentro. Ele já fugiu, vocês não vão conseguir. Ele saiu correndo. Então, link ao vivo, em transmissão em tempo real, espiritualidade moderna. E aí eu abraço ele lá no cruzamento, na rua, lá embaixo, abraço. Eu tô com medo, não posso ficar lá. Eles disseram que eu não posso ficar naquele lugar. Eles disseram que se eu ficar lá, eu vou ser entregue ao juiz. Eu falei: cara, isso é fantasia deles. Eles usaram esse argumento todo. Você tá desencarnado esse tempo todo do lado de lá, com esse argumento fajuto, furado. Não tem juízo final, vem comigo. Consegui botar de novo ele barra ela dentro da reunião. Aí quando chega a hora do passe, já tinham médiums infiltrados, tipo detetives, agentes secretos, atrás dela. Aí quando chega para dar o passe lá, é nas cadeiras, no próprio salão. Você já foi em centro espírita assim? Sim, sim. E aí quando chega na cadeira dela, os médios que estavam infiltrados já levantam: vamos ali, vamos ali. Levaram a gente para a sala mediúnica. E aí nessa sala mediúnica, eu assisto, não vou chorar, eu assisto o resgate desse espírito pela mãe dele. Será que foi minha mãe também? Na outra encarnação, já que fomos irmãos? Não sei. Porque no meio da emoção eu não fiz um monte de pergunta que eu queria saber. Queria saber quem era meu nome, curiosidade, onde a gente viveu, sabe? Eu nunca perguntei nada. E aí esse espírito: mãe, é você, mãe? Nossa Senhora. Eu fico arrepiado até hoje. E a mãe veio buscar esse espírito e esse espírito me agradece, cara. Irmão, obrigado. Um irmão de outra vida te agradecer por um lance desse. É uma história muito louca. Eu penso um dia colocar tudo que eu já vivi num livro, sabe? Foi muito marcante pra mim. Muito bonita essa história, hein? E a gente vai percebendo o quanto é real. Porque a gente lê nos livros a fé raciocinada, né? Então, para mim, que não tenho mediunidade nenhuma ostensiva, mas só a fé raciocinada ali, a lógica, nos leva a crer em tudo. Mas eu acredito que quando são experiências que a gente não buscou e elas se apresentam para nós com toda a clareza de tudo aquilo que a gente já leu nas obras, de todo o relato que a gente já ouviu com os outros, e nós somos um desses personagens, eu acredito que ali toca naquele Santo Tomé dentro de cada um de nós, né? Mas tem 2 elementos de convicção nessa história que me fazem acreditar. Primeiro elemento: essa menina não acreditava em espiritismo, não acreditava em mediunidade, zombava de mediunidade e passa a incorporar um espírito. Então esse é o primeiro elemento. Uma pessoa que nem acreditava sendo agente na história. Segundo elemento de convicção: a mesa mediúnica lá no outro centro espírita narrando tudo o que estava acontecendo ali, sabe? Sim. Então são 2 elementos que tornam a história para mim como irrefutável. Perfeito. Ô, Thiago, caminhando para o final, a gente tem um horário para cumprir, né, hoje? Temos horário para cumprir.
Mas Mas conta pra eles a verdade, que eu tenho que pegar um voo sim, e sim. daqui a pouco a gente tem que sair correndo. Sim, o Thiago tem que pegar um voo, mas quem quiser saber mais, quer ver mais do Thiago, tem mais 2 episódios aqui no canal. O primeiro em que ele conta o seu aspecto pessoal com a doutrina e o outro sobre as missões. Então tem um pouquinho mais lá. Eu queria saber, eu vi um vídeo teu muito interessante no teu canal e tem a ver aqui com o tema da mediunidade, com essa relação, até que ponto o espírita cobra, não cobra, a mediunidade cobrada, um artista espírita, quando deve cobrar ou não Você viu deve. esse vídeo? Vídeo grandão, hein? Ficou Mas grande. fala o que você quiser aí, fica à vontade. Então, vamos falar de mediunidade. A mediunidade, Kardec orienta com muita clareza que a gente não deve cobrar pelo trabalho mediúnico. Ele vai falar isso no livro dos médiuns, ele vai falar isso, o livro que é o Espiritismo ensina de forma muito didática. Porque um amigo coloca para ele a seguinte situação. Ele está ali, o médium está ali trabalhando, seja incorporando, seja psicografando, seja atendendo pessoas, atendendo dores. Poxa, já que ele está doando o tempo dele, que ele podia estar trabalhando, por que não pode cobrar? Qual o problema dele cobrar? E aí Kardec vai explicar o seguinte. Dai de graça o que de graça recebestes. Se aquele médium está ali trabalhando, ele está trabalhando em prol de qual causa? A causa do amor, a causa do próximo ou a causa própria, em benefício próprio? Então, trabalhar de graça é fazer sem esperar recompensa financeira. E quando a gente busca essa recompensa financeira, o médium é perigosíssimo. Por quê? Que tipo de espírito quer trabalhar para você para botar dinheiro no seu bolso? Segundo, no próprio livro que é o Espiritismo, ele vai dizer o seguinte: quando é cobrado, passa a haver uma obrigação de receber a mensagem, de entregar a mensagem. Estão pagando, você tem que entregar. Aí, meu amigo, você vai ter que entregar qualquer coisa. Qualquer espírito que vier ali vai ter que, sabe, dar uma mensagem. Que tipo de espírito está ali para responder qualquer pergunta? Se a pessoa perguntar futilidade, se a pessoa perguntar bobagem, curiosidade, fofoca, enfim, você vai ter que atender. Tá pagando. Que tipo de espírito tem tempo para futilidades? São espíritos inferiores, são espíritos infelizes, ou seja, a cobrança vai trazer esses espíritos infelizes. Mas esse vídeo que você coloca, Éder, eu trouxe uma outra reflexão. Trabalhadores, divulgadores, palestrantes, artistas, e aí eu acho que cabia um outro episódio. Por quê? Então perfeito, ó. Eu não quero tomar teu tempo, não vamos correr o risco de Não você, vamos. você perder o voo. Mas quem quiser descobrir, vai lá no Instagram, @Thiago Brito Espiritismo. Mas, de antemão, eu, Thiago, me sinto mais à vontade não cobrando nada que eu faço. Fora da mediunidade. Os livros, os programas, os vídeos... O que mais, Os shows de stand-up comedy que a gente corre pelo Brasil fazendo shows, eu não cobro por nada, eu dou tudo, tudo, tudo. Me sinto mais leve, mais tranquilo assim. Mas trago uma reflexão sobre aqueles artistas que cobram. E vejo que quando é a profissão deles, quando eles precisam obter uma renda, ele podia estar fazendo lá fora sobre qualquer outro tema, mas só que ele está fazendo sobre espiritismo. Isso no caso até de um filme, né? Vamos supor, imagina, um filme espírita, um ator. Quer dizer que vai todo mundo trabalhar de graça. E aí a gente volta a falar das produções que a gente tem ruins, peças ruins, ou bandas ruins, enfim, atores ruins. Por quê? Porque no improviso a gente não vai ter a qualidade do profissional. Né? Então a gente vai falar sobre isso lá, mas mediunidade é inegociável, amigo. É inegociável. Tem que ser de graça. É uma proteção a mais, uma proteção espiritual a mais. Né? Deixa eu te perguntar aqui, o pessoal vai querer saber. Você começou a me contar nos bastidores um relato, e eu gostaria que você continuasse aqui e concluísse do caso de uma pessoa com relação a drogas. Ah, sim. Então, mais uma vez, mostrando pra gente que a mediunidade ela é mais comum do que a gente imagina. Eu não vou revelar o nome dele aqui. O Éder só sabe porque ele ligou aqui pra gente agora há pouco, né? Um beijo, um colega nosso de trabalho maravilhoso. Ele tem uma mediunidade que é do desdobramento. Ele muitas vezes vai dormir, ele ao sair do corpo, né? O espírito dele ao sair do corpo, ele visita os locais e vê o que está acontecendo. Certa vez, um rapaz,
ele ligou para mim, ele me conhecia. Tiago, me ajuda, corre aqui em casa, corre aqui em casa. Peguei minha esposa, ela foi comigo, e a gente chegou lá, o rapaz chorando e falou: Tiago, eu tô há 3 dias usando droga, usando cocaína. Eu não sou de usar droga, não é a minha, mas uma coisa muito forte me fez ligar para um táxi. Eu pedi para me levar, se conhecia alguma comunidade que vendesse. Ele me levou no ponto de vendas e hoje, era um feriadão prolongado, tipo quinta, sexta, sábado, domingo. Isso era um sábado. Não, isso era um domingo. Hoje eu tive força para orar e te ligar. Eu tive força para jogar a droga no vaso sanitário, dar descarga, e te liguei pedindo para você vir aqui para a gente fazer uma oração, porque eu tô precisando. Então fomos lá. Eu e minha esposa, era uma época que eu estava empolgado com o espiritismo, eu era meio metido a caça-fantasmas. Tinha problema de obsessão na casa de alguém, lá ia eu. Eu gostava, e já ia com um evangelhozinho embaixo do braço. O exorcista espírita, praticamente. E aí, chego lá na casa dela, a gente faz uma leitura do Evangelho do Cristo, do Evangelho segundo o Espiritismo, ministramos o passe nela e vamos embora. Mas quando eu entro no carro, eu sou caretão, eu nunca usei nenhum tipo de droga, mas quando eu entro no carro, eu senti uma sensação de querer utilizar essa droga. Eu senti uma dormência no nariz, na boca, eu senti uma sensação de fissura, e eu falei para minha esposa: ainda bem que nós somos espíritas, porque eu sei que isso que eu estou sentindo não sou eu. A gente está levando algum irmãozinho que estava ali com ela e está vindo com a gente. Bom, fomos para casa, minha esposa preocupada, com medo de dormir. Falei: meu amor, a gente vai rezar e vai estar tudo certo. A gente foi lá, a gente fez o nosso trabalho, deixamos esse irmão melhor. E paciência, vamos ver o que a espiritualidade faz. Na manhã seguinte me liga esse irmão: Tiago, não sai de casa agora. Deixa eu te falar, ontem eu fui dormir cedo, por volta do horário, tal horário da noite, você foi na casa de um rapaz? Rapaz assim, 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 o rapaz estava com problema com droga, vocês oraram ele, você ministrou um passe nele, aplicou um passe dele na sala da casa dele. Foi isso. Ele descreveu toda a situação. Eu falei assim: foi isso. Como é que você sabe? Aí ele me explicou: então, Tiago, eu tenho uma mediunidade, eu me desdobro do corpo, eu estava lá com vocês e assisti tudo. Eu só queria te alertar o seguinte: não pega o carro, porque muitos desses irmãos estão aí com você, revoltados, com raiva de você, querendo vingança. Você atrapalhou os planos deles. Tinha mais de 15 na sala em volta dela e você ali. Então eu quero te passar uma orientação: não banque o herói. Quando você tiver um chamado desse, chame outros médiums, vai os X-Men todo, né? Vai os médiums todo lá, não vai sozinho, porque não é brincadeira, é barra pesada. E essa história ficou muito marcada em mim. Foi mais um elemento de convicção mostrando a mediunidade. Excelente, muito bacana. Tiago, eu queria agradecer. Sem dúvida são histórias que a gente poderia até pegar mais pontos para a gente ir aprendendo, né? Estudando no fato que você vivenciou, mas vamos concluindo para nossa preocupação de que você não se atrase. Eu não posso perder esse voo de jeito nenhum, meu patrão me manda embora. E agradecer, foi muito bom. Vou deixar esses minutinhos finais aí para você encerrar da maneira que você preferir. Amigos, vocês que estão nos assistindo, vocês são médiums. Você pode não ser o médium que faz psicografia, que recebe carta de morto, que dá o passe na casa espírita. Você pode não ser o médium que participa da reunião, mas você é médium. Seja o médium do bem, seja o médium do amor, seja veículo de luz. Tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, tenha coração de sentir e fique atento às informações que você recebe para você levar essa luz. Para você levar essa luz em forma de paciência, de generosidade, de caridade, levando um abraço e o conforto para quem sofre, levando esperança para quem sofre, levando fé para quem está perdido. Assim você já está sendo médium, no dia a dia, estando atentos. E atentos também, evitando as contendas, as brigas, que muitas vezes também somos veículos mediúnicos de irmãos infelizes que querem causar confusão. Então fique atento. E o pedido de Jesus: vigiai e orai. Então vamos ficar atentos. Excelente, gratidão. Que cada um de vocês possa ter uma ótima virada de ano, que possamos estar juntos no ano que vem. Muita paz a todos.